Bom, só me apresentando, então, inicialmente, meu nome é Mauro Fonseca, eu sou responsável pelo comercial do Ololu, sou um dos cofundadores aqui da empresa, tá? E a ideia de ter criado, né, a Ololu, né, a plataforma digital, foi exatamente para democratizar o consórcio, tá? Ou seja, a gente trazer um padrão de visualização e busca de informações num único lugar. Então a gente sabe que hoje, quem trabalha com mais de um ADM, cada uma tem o seu acesso, cada uma tem um envio de documentação, cada uma pede uma coisa. Então aqui o que a gente tentou fazer é isso, tá? Então trazer uma padronização para um único local onde te facilite o dia a dia aí do vendedor e automaticamente a gente indique a melhor opção ali para o seu cliente. Então ele compila um número interessante ali de informações atendendo cada necessidade, inclusive a administradora. Hoje o nosso índice de cancelamento, com um volume de mais de 400 milhões de créditos vendidos por mês, é de somente 16% de cancelamento, tá? Então, realmente é interessantíssimo esse número. Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eduardo, a gente está começando aqui a apresentação, tá? Estou me apresentando, sou um dos cofundadores e vou compartilhar aqui a tela para a gente demonstrar um pouquinho para vocês do nosso sistema, tá? Então, sintam-se à vontade, é mais um bate-papo do que uma apresentação. Então, o que vocês tiverem de dúvida, fiquem à vontade para vocês perguntarem, tá? Show de Vou bola. compartilhar aqui a tela. Assim que vocês estiverem vendo, só me dá um ok, por favor. Boa. Já está aparecendo, já está aparecendo. Maravilha. Então vamos lá, gente. Essa aqui é a tela home, né? Então quando você entra, você vê de cara esses detalhes aqui do sistema, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar realmente é o número de administradoras integradas ao nosso sistema, tá? Então hoje nós estamos falando de Itaú, Porto Seguro, Embracon, CNP, Magalu, Yamaha, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Evandro, bom dia, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui dentro do sistema, a primeira pergunta que pode surgir, Mauro, eu trabalho com uma administradora, por exemplo, de vocês, eu não trabalho com as demais, né? Posso vender por vocês? Pode. Se vocês tiverem a representação de alguma delas, tá? Que isso é importante. 100% das vendas efetivadas pelo sistema, vocês podem colocar o código de vocês e 100% é conforme combinado com o administrador, tá? A gente vai cobrar uma mensalidade para uso da plataforma. Ao mesmo tempo, se surgir uma oportunidade dentro de alguma dessas administradoras, você pode sim, para não perder a venda, efetivar uma venda por nós, tá? E aí, quem faz o repasse para vocês é perdão. Quem faz o repasse para vocês é a própria Ololu, tá? Quanto que é pago, Mauro? Até 3,2%, tá? Pois a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhes referente a isso. Beleza? Então vamos lá, eu vou demonstrar com o Itaú aqui, por exemplo, mas se alguém trabalhar com alguma diferente e quiser que eu demonstre aqui, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar, tá ok? Eu vou abrir aqui o Itaú e vou dar um exemplo, mas a parte de visualização é exatamente igual. Como eu falei, está querendo democratizar, né, essa parte de visualização do próprio consórcio, então a visualização é exatamente igual. Então a primeira coisa que você pode fazer é linkar, né, questão de prazo. Então do maior para o menor prazo. E eu vou fazer uma leitura aqui para vocês já, tá? Então aqui é o seguinte, nós estamos falando de grupos do Itaú, então demonstra aqui todos os grupos ativos, tá? Da administradora atualmente. Então o que acontece? Essa atualização ela é online. Então se de repente fez uma venda, terminou as vagas daquele grupo, automaticamente você não vai conseguir já, não vai aparecer para você vender. Então o que tem aqui está disponível para venda, tá ok? Aqui nós estamos falando desse grupo, né? Que é o 40177. É um grupo de imóvel em andamento, tá? Então a leitura, nós estamos falando, o prazo inicial, tá, desse grupo foi de 240 meses, restam hoje 231 meses, tá ok? A taxa de administração é de 23%, fundo de reserva de 2%, seguro prestamista aqui embaixo também, tá?
A gente também consegue acompanhar o histórico de até 12 meses de todos os grupos ativos, tá? Então, por aqui, ó, no último mês, foram 8 contemplações, tá? 58% como mínimo, 61% do máximo, ok? Então aqui eu vou abrir o histórico, onde a gente consegue acompanhar aqui no mês a mês, tá bom? Então a gente consegue acompanhar junho, como foi, maio, abril, né, março. Então a gente consegue acompanhar aqui no mês a mês, tá? Como que tá vindo a pegada aí desse grupo, ok? Vamos supor que a gente está fazendo uma apresentação para o cliente e você não quer demonstrar de repente qual foi o lance máximo, você desflaga aqui essa parte. Ele só vai mostrar o lance mínimo, tá? Da mesma forma, se for o contrário. Pô, Mauro, eu só quero mostrar o lance máximo, não quero mostrar nem o mínimo para ele. Então você consegue ir personalizando a visualização, tá? Ou até mesmo só mostrar a quantidade de contemplados. Esse grupo contemplou tantos por mês, tá? Então isso é totalmente possível. Aqui nesse maisinho do lado esquerdo, a gente consegue verificar quais são os créditos, tá, disponíveis no grupo. Então, por aqui a gente vê que esse grupo parte de R$500 mil, tá? Ele vai até R$800 mil. Mauro, eu quero procurar grupos de veículos. Então, beleza, a gente pode abrir aqui, né? Tem esse mais filtros. A gente vai selecionando por segmento. Eu coloco o veículo, eu consigo, por exemplo, colocar se eu quero ele em formação, se eu quero ele em andamento. Eu consigo, inclusive, estipular qual é o target, né? De apresentação ali para o cliente. Então, por exemplo, eu quero grupos que partem de 30 mil e vai até 50 mil reais de veículos, tá? E filtro. Ele já vai me trazer os grupos que têm essa disponibilidade ativos, tá bom? Então, lembrando aqui, de novo a visualização. Esse grupo iniciou em 100 meses, restam 98. Então, vamos pegar um grupo mais rodado? Vamos pegar um grupo aqui, por exemplo. Um grupo aqui. Aqui, ó. Vamos pegar um grupo aqui, ó. Esse 2530, tá? Vamos pegar esse daqui para a gente apresentar. Olha, esse grupo aqui ele está falando, ó, veículos em andamento. Então, esse grupo iniciou com 48 meses, restam 32 meses, tá? Taxa de administração, 12%, fundo de reserva de 2%. Bom dia, seja bem-vindo. Então, vamos lá, ó. Na hora que a gente clica nesse mais... Bom dia, obrigado. Imagina. Então, vamos lá, ó. Na hora que a gente clica nesse mais, mostram os créditos disponíveis nesse grupo, tá? Que a gente pode visualizar e indicar para o cliente, tá? Aqui nós temos duas possibilidades, gente. Eu já quero demonstrar para vocês. É possível você efetuar uma venda direto, por aqui, direto no sistema, tá? Mesmo com o código de vocês, tá? Então, é importante dizer isso. Então, mesmo vendendo com o código de vocês, vocês obviamente vão colocar anterior ao envio da venda, tá? Mas é possível com o código de vocês fazer toda a venda, todo o gerenciamento aqui. De novo, tá? Porque algumas pessoas entraram depois. Mauro, eu não tenho o código de venda pelo Itaú. Posso vender por vocês? Sim, tá? Então, caso vocês não tenham essa disponibilidade em alguma administradora, pode sim efetuar a venda direto pelo Lulu. Aí o responsável pelo repasse é o Lulu, tá bom? Então vamos lá. Temos esse botão de exclamação aqui do lado direito, tá? Ele vai abrir os detalhes de venda desse grupo. Eu clico em cadastrar a venda, ok? Quando a gente cadastra a venda, aqui automaticamente ele vai aparecer, né? Quem é o vendedor, né? Quem está efetuando essa venda, qual é a administradora, tá? E aqui os detalhes do grupo. Lembrando que por aqui você consegue fazer as alterações, tá, gente? Poxa, não é o Itaú que eu quero buscar a Porto, tá? Você pode não só necessariamente buscar por ali, ou já fazer a alteração direta. Fica à vontade. Mauro, pode voltar só um pouquinho, que eu me perdi aqui, onde você foi para abrir a proposta, por gentileza. Vamos lá, ó. Ó, eu tô entrando aqui, putz, desculpa, eu cliquei rápido, mas já vou, ó. Aqui em grupos e cotas, tá? Se você quiser escolher manualmente, aqui inicialmente eu vou mostrar como é que você faz uma busca tradicional, tá? A grande diferença aqui é que você tem compilado várias administradoras no único lugar, tá? Então aqui você, por exemplo, busca aqui, ó, grupos e cotas, Itaú, ou qualquer outra administradora, tá? Vou abrir aqui Porto, por exemplo, só para vocês visualizarem que é a mesma informação, o mesmo nível de detalhes, tá?
Então, você conhecendo o padrão, você consegue trabalhar com qualquer uma dessas administradoras, tá? Porto, ela tem algumas particularidades, por exemplo, redução de parcela. Então, na redução de parcela, a gente já identifica aqui esse detalhe, tá bom? Então, você consegue verificar aqui. Então, se tem taxa de administração, então vou puxar aqui, por exemplo, um veículo em andamento, para a gente buscar aqui da Porto, tá? E se vocês quiserem ver uma outra administradora específica, vocês me falem, tá, gente? Mas é só para demonstrar realmente que o padrão de visualização é exatamente o mesmo, independente da administradora. Então, vamos lá. Eu estou buscando aqui, ó, um grupo, por exemplo, tá? Esse AF105, ok? Que ele tem um lance, né, com lance mínimo de 51%, lance máximo de 54%. Evandro, fica à vontade. Está fechado o seu microfone. Oi, Mauro. Na verdade, eu vi que você até selecionou os grupos, as administradoras específicas. Talvez eu não identifiquei. Eles têm como generalizar, deixar dentro de um padrão, assim, falar, eu quero uma carta de imóvel de 300 mil. Tem sim. Enfim, deixar, ou até lances, Uhum. simular um lance de 300 mil com um lance médio de 50%, de 60%, de 40%. Tem enfim, sim. Tem como deixar. Tem. Essa é até a nossa cereja do bolo, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Beleza, então. E fique à vontade. Me antecipei um pouco aí. Não, mas eu acho que a ideia é essa, tá? Pode perguntar à vontade. Beleza, o que eu quero fazer aqui, tá? Só para demonstrar um pouquinho mais de detalhes. No início, eu quero realmente mostrar como hoje é feito em qualquer outra administradora, tá? Você, ao invés de buscar dentro do mesmo sistema da administradora, você pode buscar em um único lugar, tá? Por aqui com até mais informações do que a própria administradora te disponibiliza. Porque algumas delas falam o seguinte, ó, o lance está aqui no Excel, mas a parte da redução, de repente, está aqui dentro de uma campanha específica, tá? Então aqui o que a gente quis fazer é isso, trazer tudo para um único lugar, e com todas essas informações que nós estamos demonstrando para vocês, a gente trabalha com a inteligência artificial para busca, aí em cima do que o Evandro falou, para identificar a melhor oportunidade independente da administradora. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou dar um exemplo aqui só como é feita uma venda, tá? Quando a gente faz uma busca manual, tá? Então inicialmente é isso. Então você tem uma escolha, né, pelo histórico, você tem a quantidade de vagas disponíveis, a taxa de administração e você vai efetuar uma venda, tá? Então clica no botão do lado direito, ele vai abrir os detalhes do grupo, clica em cadastrar a venda, tá? Na hora que você vai cadastrar uma venda, ele sempre vai perguntar, né, se esses dados estão ok, e aparece já o número de identificação do cliente, ou seja, aqui você vai colocar o CPF ou o CNPJ dele, toda vez que esse cliente já for cadastrado dentro de uma administradora, né, se ela disponibiliza esses dados, automaticamente já puxa esses dados aqui, demonstrando para vocês, ou se ela não tiver o cadastro, abre uma ficha cadastral para você fazer o preenchimento, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um CPF que já possui cadastro, tá? E a gente, o que é importante aqui dizer? Eu consigo visualizar, né, se os dados dessa pessoa estão ok. Então, telefone, endereço, e-mail, consigo bater todos esses dados aqui, tá? Então, eu vou clicar em visualizar o cadastro. Então, é importante dizer, ele sempre abre com o look and feel de cada administradora, com o layout de cada administradora, tá? Com cores, com logo. E o mais importante, com todos os dados que aquela administradora pede. Porque a gente sabe, cada uma ela pede, de repente, alguns dados diferentes, tá? Então, uma pede se a pessoa é casada e quem é o marido, esposa, e outra pessoa não. E outra administradora não. De repente, não pede algum dado mais específico. Então, aqui em cima dos dados, conforme LGPD, cada administradora tem uma ficha cadastral específica. Tá bom? Bom, verifiquei que está tudo ok, eu clico em usar esse cadastro, tá? Esse botão do lado direito. E aqui eu tenho duas opções, tá? Eu consigo só salvar como rascunho e fica dentro da minha área de vendas, que assim que o cliente confirmar eu já envio para cadastro, ou já posso enviar direto. Então, inicialmente eu vou colocar em salvar como rascunho, tá? Então, como eu falei, ele já direciona para a área de vendas, então eu já consigo sempre olhar aqui os detalhes do meu cliente. Essa ficha cadastral que eu demonstrei para vocês sempre vai estar disponível aqui para consulta, tá?
Então, toda vez que eu quiser, eu clico aqui e tenho acesso aos dados do meu cliente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele mostra, né, o dia que está sendo efetuada a venda para o meu cliente. Aqui outros dados, como, por exemplo, quem é o vendedor que está efetuando essa venda. Então, os dados, de novo, aqui da cota, e aqui eu tenho 3 possibilidades, basicamente. Primeiro, a alteração de dados. Então, eu consigo, por exemplo, poxa, não é 25 mil, é 35. Se eu clicar aqui nesse botão, eu consigo alterar o crédito, por exemplo, desse cliente. Na verdade, nessa alteração, eu consigo alterar tudo, tá? Desde da administradora até o grupo e obviamente, especificamente, o crédito, tá? Consigo clicar nesse botãozinho verde que eu envio para cadastro, tá ok? E até na exclusão da proposta. Então, assim, o cliente não quer dar sequência, não vai dar andamento, eu consigo excluir esse rascunho, tá? Inicialmente, eu vou clicar aqui para envio da proposta, tá? O que é importante dizer, tá, gente? Então, aqui, ó, ele vai sempre mostrar a SUSEP ou o número de registro de cada uma das administradoras. Então, como eu falei para vocês, se vocês tiverem, né, registrado aqui o código de vocês, automaticamente aparece o código de vocês para envio, tá? Pois eu entro um pouquinho mais em detalhes como vocês fazem para incluir aqui o código de vocês, tá bom? Clico em enviar, beleza, ele enviou para cadastro, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu fico sempre acompanhando a situação da cota, tá? O que é a situação da cota? Então, passo a passo dela. Então, depois do cadastramento, ele vai ficar, né, aguardando o pagamento, aguardando a assinatura do cliente. Ele sempre vai dando a sequência após o cadastramento. Mauro, em quanto tempo cadastra uma cota, né? Em média, porque aí vai depender muito do sistema de cada administradora, de 5 a 15 minutos cada cota, tá? Então, de 5 a 15 minutos, ok? Nós temos um processo aqui, inclusive, de cadastramento em lote, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, Mauro, eu posso mandar 5 cotas de uma vez? Pode, tá? Então, a gente tem esse processo aqui também de envio de cadastramento em lote, tá bom? Mas vamos lá, só demonstrando aqui o que é possível vocês fazerem, tá? Então, é possível vocês incluírem anexos dentro desse cadastro. Então, por exemplo, o cliente está indicando para você a CNH, o RG, ou a própria proposta, né, o comprovante de pagamento, vocês podem, dentro do mesmo cadastro, colocar todos esses dados, todos esses anexos, tá? Então, isso aqui não tem um limite. Mauro, eu posso colocar, por exemplo, o DUT do carro ali do cliente que ele combinou? Pode, tá? Então, você faz todo um acompanhamento e uma separação de dados para esse cliente, tá bom? Então, assim, o que eu quero já demonstrar para vocês, até para a gente não ficar aguardando o cadastramento dessa cota. Eu já quero demonstrar uma cota, por exemplo, processada, tá? Como que funciona uma cota processada? Então, ele vai demonstrar, né, quem é o cliente, então, o dia que foi vendido, né, todos os dados, comissão. Quando essa cota está cadastrada, ela automaticamente faz toda a separação de comissionamento, tá? Então, aquele vendedor que efetuou, né, essa cota, essa venda específica, ele automaticamente sabe quanto ele tem a receber, o valor que ele tem a receber e quais são as datas ali de pagamento. Só um detalhe importante, conforme regra de cada administrador. Então, até a administradora que paga em 2, em 4, em 6, até 12 vezes, por exemplo, tá? Então, conforme regra de cada uma delas, ele já faz essa separação. Aqui pode surgir uma dúvida. Mauro, eu sou gestor de uma equipe, então o caso do David, que eu estava conversando com ele no começo, e eu tenho vendedores embaixo de mim. Beleza. Então, no caso, é o seguinte, vamos supor que o David, ele recebe 4%, tá, direto da administradora, e ele repassa 2% para o vendedor dele, ok? Então, você consegue fazer essa separação e puxar em relatório quanto você, direto da administradora, tem a receber e quanto você vai repassar para o vendedor. Lembrando que o vendedor, tá, o consultor, ele só consegue ter acesso ao que ele tem a receber. Ele não tem acesso, tá, ao gestor master que tem esse acompanhamento de recebimento, tá? Vou até demonstrar um pouquinho mais aqui para frente. Deixa eu só verificar o que a Sirlei tem em dúvida. Fica à vontade, Sirlei. Sirlei, está fechado seu microfone, mas pode abrir e ficar à vontade para perguntar.
Abriu? Agora sim. Agora sim. Eu entrei um pouquinho atrasada. Essa plataforma, ela é só para quem tem CNPJ e presta serviço? Ou no meu caso, que sou CLT, eu posso usar ela? Pode. Tem inclusive muitos vendedores, né? Vendedores, superintendentes, diretores de várias administradoras que usem. Por quê também? Primeiro que ele consegue fazer um acompanhamento online de várias administradoras e saber como é que está o mercado. Então, acho que o primeiro ponto que eu consigo enxergar de mais interessante seria isso, né? Segundo ponto, você pode verificar por exemplo, você trabalha com alguma administradora que está aqui dentro, Shirley? Só pra... Aqui eu trabalho, ela não está aí dentro ainda, ela vai ser uma das próximas, que eu trabalho com Zema. Com Zema, perfeito. A gente tem a intenção de estar trazendo a Zema, e qualquer outra administradora que o pessoal trabalha também, se não tiver aqui dentro, fica à vontade que eu vou tirando as dúvidas, tá, gente? E uma bem interessante, que é o Maicon. Não sei se você já viu ele. Ele é uma plataforma digital. Sim, eu conheço. A Maicon, ela tem um perfil diferente, até conheço os donos lá, tanto o Marcelo quanto o Márcio. O processo deles é diferente, tá? Não falo nem que é melhor nem pior, mas é diferente. Aqui a plataforma é para realmente dar um suporte para o representante, para o vendedor. Eles não. Eles excluem o vendedor e já atendem direto o cliente, tá? Então, por isso que eu falo que é um processo diferente, tá? Ainda fala mal da gente. Ainda fala mal da gente. É triste, é triste. Não, eu acho que, assim, é inteligente até, de certa forma, o processo deles, que foi uma tentativa de trabalhar o mercado de uma maneira diferente. O que eu considero ruim, né? Eu falo para vocês que é o que eu falei para eles. O índice de cancelamento é absurdo. No começo eu falei o nosso índice de cancelamento. Transaciona na nossa plataforma, tá? Mês, mais de 400 milhões em vendas de crédito, tá? Dos 400 milhões transacionados, tem 16% de cancelamento. Então, assim, é um número muito baixo comparado ao que o mercado trabalha ou aceita, né? O mercado aceita de 40% a 50% de índice de cancelamento, tá? Como média. E lá na Maicon, por exemplo, igual a Cirlei comentou, pelo contrário, eles têm 60%, 70% de cancelamento. Então, é um número realmente estratosférico, né? Porque o próprio cliente se auto-atende e eu acredito que esse processo ainda não está maduro para o Brasil. É o que eu acredito, tá, gente? É só uma opinião, ok? Cirlei, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Que bom que você trouxe esses esclarecimentos, porque hoje está muito na moda os aplicativos, mas eu entendi que eles estão em outro segmento da gente, né? Perfeito, outra modalidade, né? A outra coisa que eu quero perguntar é sobre a proposta, porque aí eu tenho opção só de fazer o cadastro já com... eu tenho a opção de fazer o cadastro para a venda ou eu consigo fazer uma proposta para o cliente aí dentro? Consegue fazer uma proposta e eu vou demonstrar um pouquinho aqui para vocês já na sequência, tá? Até o Evandro tinha me perguntado. Nós temos duas opções básicas aqui de busca, né? Ou no formato manual, que é o tradicional do mercado, que eu estava demonstrando aqui agora, ou você pode utilizar a nossa inteligência artificial. Claro que eu estou puxando um pouquinho mais para frente a inteligência artificial, exatamente porque é a nossa cereja do bolo, tá? Mas fica tranquilo que eu vou demonstrar aqui na sequência, então acompanha aqui a gente e qualquer outra dúvida, fica à vontade para perguntar, tá? Eu acho que o Rodrigo levantou a mão também, fica à vontade, Rodrigo. Não, era a respeito do Maicon aí, né? Beleza. A questão é bem essa. Eu também sei, eu tenho informações sobre isso, do nível de cancelamento. Lógico que o cliente vai cancelar. O cliente sendo atendido na unha por nós, explicando tudinho, ele ainda cancela. Imagina se ele for comprar sozinho numa plataforma. Vai dar muito ruim. Eu acredito que a gente não tá... eu falo mercado, né, de uma maneira geral, não está preparado ainda para o autosserviço em consórcio. Né? Se tivesse, por exemplo, o Itaú não faria representação, porque ele tem direto no aplicativo lá do banco. Se tivesse, a própria Porto já venderia direto pelo autosserviço deles, e outras grandes empresas aí do mercado, tá? Vamos ver, tomara que eles mudem aquele slogan, né? Vendedor para quê? Aquelas coisas bestas lá. Desculpa o termo, mas é um negócio que eu falo, muito sem noção, cara. É isso aí. Mas eu acho que assim, o próprio mercado demonstra para eles, né? Eu acho que assim,
em cima do perfil que eles têm, eu acho que eles estão felizes com o número, mas eu acho que eles nem pretendem escalar como é feito de uma maneira geral em outras administradoras, tá? Eu acho que o perfil ali que eles vendem já coloca um percentual sobre descarte, sobre, né, exclusão mesmo. Na minha opinião, o ruim é que acaba queimando o produto consórcio no mercado. Exatamente, vai detonar o mercado. E é aquilo, né? Vende na paulada. Desculpa, mas é isso mesmo. Vende na paulada. Em cima muito de um entusiasmo ali do pessoal, mas eu percebo que eles também querem muito aquele público que não gosta de falar com ninguém, o público mais jovem, né? Vamos dizer assim, que quer realmente o aplicativo, não quer falar com ninguém, quer se auto-atender, né? Então, acho que eles querem focar muito nesse público e não naquele público já mais estrategista, esse público tradicional que a gente gosta de trabalhar, né? No geral. Tá? Mas é isso, gente. Então, assim, aqui é uma maneira de você fazer todo o acompanhamento. Então, como eu falei para vocês, além de demonstrar, né, a parte de comissões, você ainda tem... você consegue colocar todos os dados desse cliente aqui. Então, por exemplo... comprovante de pagamento, você consegue puxar aqui o comprovante de pagamento do cliente, né? Fazer todo aquele acompanhamento para realmente, quando você precisar de alguma coisa, ter sempre aqui vinculado diretamente a ficha cadastral dele, tá bom? O que é bacana? Quando você faz a cota, né? E essa cota ela virou processada, tá? Ou seja, pago, assinado, já liberado pela administradora, ela automaticamente joga aqui pro dashboard, tá? Então, aqui no dashboard, ele vai fazer o seguinte. Lembra daquela cota que eu mandei de 25 mil, daquele cliente? Ele fica aqui no aguardando confirmação. Por que aguardando confirmação? Porque enquanto ela não tiver pago, assinado, liberado pela administradora, ela fica aqui pendente. Quando essa cota estiver liberada, ela automaticamente já entra para esse total de vendas mensal e ele já autoalimenta aqui no venda anual. Ele já compila essas duas informações para vocês. Esse dashboard, ele está complementando todas as administradoras, tá, gente? Então, todas essas que nós temos aqui, elas já estão aqui dentro. Então, aqui você consegue olhar venda mensal, venda anual, o crédito vendido mensalmente, tá? Então, você consegue acompanhar quanto está sendo vendido e você consegue, inclusive, acompanhar as comissões pagas, provisionadas, atrasadas e estornadas, tá? De novo, conforme regra de cada administradora. Se a administradora vai te pagar em 10, ele já automaticamente divide em 10 vezes ali essa parte de comissionamento, tá? Mas é bacana porque você, como gestor, já tem o acompanhamento e você consegue olhar a sua equipe, tá? Então você consegue acompanhar a equipe. Então, individualmente, você consegue enxergar. Sirlei, fica à vontade para perguntar, depois eu vou lá direto para o Eduardo. Eu não tenho dúvida agora não, levantei a mão aí. Levantou, mas tranquilo. Deixa eu já passar para o Eduardo, então. Pois não, Eduardo. Deve ter apertado alguma coisa errada aqui, tá? Tem problemas. Ô, pessoal, bom dia, viu, Mauro? Bom dia. Tô me sentindo um pouco deslocado, no bom sentido, porque talvez eu seja o único aqui que não sou do mercado, sou gestor de tráfego, né? Uhum. E sou gestor de tráfego pago e eu peguei alguns clientes de consórcio e tem dado muito certo. O pessoal tem vendido bastante. Legal. E acho que de tanto eu mexer com o negócio de consórcio, apareceu o Lulo para mim, né? Legal. Eu falei assim, vamos ver como é que isso aí vai que a gente dá conta de fazer por conta própria. Claro. Aí você comentou sobre esse pagamento de comissionamento, talvez você deve falar isso na frente, mas tem uma tabela de, por exemplo, de qual parceiro ali, não sei como que fala, banco, né? Perfeito. Divide ou paga em menos parcelas? Claro. Tem essa relação depois? Tem sim. Eu já vou até antecipar em cima da sua pergunta, tá? Isso é o seguinte, ó. Você entrando na plataforma, antes de entrar, você tem acesso ao contrato de prestação de serviços, tá? Ele está exatamente embaixo do processo de cadastramento. Então, antes de você autorizar a entrada, tem embaixo o contrato, que é esse que eu vou mostrar. Mas mesmo você já entrando na plataforma, ele fica aqui, tá? Então, do lado onde vai estar seu nome, tá? Aqui no caso o vendedor, tem um campo que chama Meu Cadastro, tá? Tá. Então, aqui tem a parte de recebimento, tá? Então, no recebimento, ele tem o contrato de prestação de serviço, tá? Que ele, por exemplo, à medida que você entra aqui na plataforma, você já dá um aceite eletrônico, ele já registra o dia da entrada, o horário, inclusive o IP que está sendo registrado. Então, por isso que já é válido essa assinatura, tá?
É um contrato padrão, tá? Então, a partir da página 7, claro que ele tem todos os dados aqui, né, específico, mas a partir da página 7, ele demonstra isso daqui, né, que é o que você está me perguntando. Tá. Então, ele mostra por administradora e como é feito o pagamento. Então, desde os percentuais repassados, tá? Mês a mês, tá? Até o percentual total. Inclusive, se alguma administradora tem estorno ou não. Ok? Ele mostra tanto por segmento quanto por administradora. Tá bom? Beleza. Obrigado, Beleza? Eduardo, fica à vontade para perguntar. É como você falou, né? Eu entendo até o seu, de repente, o nível de dificuldade aqui na hora de a gente demonstrar uma coisa ou outra, mas eu vou te demonstrar aqui daqui a pouquinho essa parte da inteligência artificial que ajuda demais, né? Até uma sequência de perguntas até você fazer a parte da venda diretamente para o cliente, né? Indicar ali a melhor proposta, tá? Beleza. Então, a gente tem casos aqui, tá? Só antecipando rapidinho, de pessoas que nunca venderam nada, né? O Paulo tá aí de prova para confirmar, e de repente começou a usar o Lulu, vendem hoje 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Nós estamos falando aí de números expressivos mesmo para quem já é do mercado. Legal. Tá? Legal. Então, assim, realmente a plataforma ela vem para auxiliar isso. Claro que tem todo um trabalho de vocês, trabalho de leads, como você faz, né, captação, mas é muito bacana de repente, você ter uma ferramenta e sim, auto-atender aquele cliente. Tá? Isso. Não, show de bola. Valeu. Beleza? Bom, como eu estou nessa tela, gente, eu já queria demonstrar duas coisas. Além do recebimento, que tem todas as regras aqui, né, de repasse, nós temos um campo aqui de cadastro, tá, gente? O que esse campo de cadastro determina aqui para vocês? Primeiro que vocês podem colocar nome da representação da corretora de vocês, tá? Com inclusive o logo. E vocês aqui, sempre que vocês abrem a plataforma, ela vai estar assim, tá? Ó, ela vai aparecer todas as administradoras para vocês, ok? E vocês têm duas possibilidades. Primeiro, eu não quero enxergar o Itaú. Você pode desflegar ela, exatamente do que eu fiz, ela não aparece mais para vocês. Tá? Então você pode determinar com quantas administradoras você quer trabalhar aqui dentro. Tá? Ou até falar, ó, eu sou parceiro do Itaú e eu quero colocar a minha representação aí, porque toda venda que eu efetuar, cadastra com o meu código e automaticamente eu consigo receber o que é combinado com a administradora. Sim, você consegue fazer um estudo, tá, David? A gente consegue fazer um estudo por aqui. É claro que existem algumas informações, por exemplo, ele não abre aqui especificamente o saldo do grupo, né, para você fazer esse tipo de estudo. A nossa inteligência artificial tem algumas informações que buscam o que é mais interessante ou não, dependendo do perfil e do segmento ali do cliente, tá? Eu vou demonstrar um pouquinho aqui para frente. Mas sim, você consegue fazer um estudo dentro da plataforma e o que precisar a gente está aqui à disposição para auxiliar, tá bom? Vamos lá. Falando nisso, então, eu demonstrei um pouco do dashboard, eu vou entrar em documentos de apoio, tá? O que tem dentro do documento de apoio? Então, uma das coisas, por exemplo, que são importantíssimas, é a gente saber se aquele cliente ele é aceito ou não dentro de alguma determinada administradora. Inclusive, esse campo, eu sugiro que você faça uma pesquisa, obviamente, se o cliente te passou os dados, antes de qualquer outra coisa, tá? Por quê? Porque hoje nós trabalhamos, por exemplo, uma consulta até dentro de algumas administradoras que permitem, obviamente, essa consulta, mas informando que dentro do segmento, por exemplo, se esse cliente ele é aceito ou não, tá? E dependendo da administradora, ele traz inclusive a PMT. O que é isso? Qual é o valor máximo de parcela que eu consigo liberar para aquele cliente, tá? Nós não utilizamos nenhum tipo de sistema apartado das administradoras, como por exemplo um Serasa. O que a gente faz? A gente pega esses dados, que é o nome, CPF e data de nascimento do cliente, faz uma consulta e volta a informação. Fica à vontade, Ivan. Ô, Mauro, mas aí eu também tenho que incluir a renda, imposto de renda... Não, é só nome, CPF e data de nascimento. Com isso eu já tenho informação. Com isso, o sistema já busca qual seria o PMT ideal para ele poder... Por segmento. Por segmento. Perfeito.
Tá? Eu até vi aqui veículos, Isso. aprovado o valor X, outro Exato. recusado. Então, e dentro disso, você fala que seria até um pré-cadastro, uma pré-análise financeira, para depois que ele for contemplado, ele poder... Exatamente. Então, se é permitido vender por uma determinada administradora, você faz essa pré-consulta aqui e já pode dar sequência. Tá? Então, é exatamente para ser um facilitador e é rápida a pesquisa, tá? Então, por exemplo, vou até demonstrar aqui, ó. No dia 13, né, hoje às 9h55 foi feita essa pesquisa, dia 13 às 9h56 já tem o retorno, tá? O que é importante dizer para vocês? Qualquer pesquisa, qualquer informação que vocês fazem na plataforma, além de ficar salvo para vocês olharem aqui direto, toda a nossa comunicação é feita com a comunicação com o e-mail que vocês recebem, que vocês cadastram. Então vocês recebem o e-mail da plataforma dizendo, o cliente foi aceito, a PMT dele é tal. Para exatamente você não ter que ficar acompanhando aqui na tela. Então você faz a pesquisa e aguarda. Você recebe no e-mail lá a informação. Tá bom? Então, toda a comunicação, até do processo de cadastramento da cota, o cliente já pagou, o cliente já assinou. Então, toda essa sequência é feito direto pelo e-mail. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui no próprio documento de apoio, nós temos também os formulários online, né? Então, existem dois formatos aqui que a gente pode trabalhar. Tanto o preenchimento na hora que for feita a escolha, né, da cota, do segmento pelo cliente, quanto eu posso antecipar esse formulário encaminhando para o cliente. Então, vamos dizer que você combinou tudo com o cliente e fala o seguinte, ô fulano, eu vou te mandar o formulário aí no seu WhatsApp, você preenche, assim que você terminar de preencher, eu dou sequência na venda, tá? Também pode ser feito isso. Então você faz, por exemplo, o David comentou isso, né? Que ele trabalha com a Magalu, por exemplo. Nós temos o formulário aqui da Magalu. Lembrando que sempre ele aparece com o layout, né? De cada administradora, com as cores de cada administradora. E você, a única coisa que você precisa é copiar, tá vendo? Esse link aqui da frente. Ele até mostra aqui, né? Quando a gente passa aqui em cima, copiado o link, tá? Você copiou o link e já manda no WhatsApp dele. Ele já recebe essa informação, clica, preenche. O cara preencheu, você recebe, fulano de tal, acabou de preencher o formulário, pode dar sequência na venda, tá? Conforme aquela notificação de comunicação, ok? Agora vamos lá, deixa eu só voltar num campo, que é aqui no Itaú, por exemplo, tá? Nós temos um simulador manual. Não tem aquele cliente, por exemplo, que pede para vocês, calcula para mim quanto que eu preciso de oferta de lance e tal. Nós temos aqui do lado essa calculadorinha aqui, ó. Tá? Nós temos uma para envio de proposta, como eu já tinha demonstrado para vocês, e do lado uma calculadora, tá? Você clicando nela, ela direciona para um simulador. Quando ela direciona, ele automaticamente preenche todos os campos, tá? Então, taxa de administração, fundo de reserva, seguro, ok? Então aqui, ó, todos esses dados são encaminhados para lá. Aqui, por exemplo, não está contemplando, tá com 21,5%, o que eu faço? Eu chego aqui no lance a pagar, 21,5%. Então ele já calcula quanto que é o valor ali de lance que está saindo essa proposta, tá? Você fez toda essa parte de cálculo, o que você pode fazer? Inclusive esse histórico aqui de lance, você consegue copiar ele, tá? E colocar aqui direto no simulador, tá? Mas você consegue simplesmente colocar uma proposta aqui, escrever algum detalhe, como por exemplo, grupo em andamento, tá? E toda essa informação que você coloca aqui, na geração em PDF, você consegue encaminhar com detalhes ali para ele, tá bom? Então eu vou gerar aqui, por exemplo, um PDF. Se eu tiver diretamente no computador, ele me abre um QR Code, que eu automaticamente com o celular eu consigo copiar e já direcionar no WhatsApp do cliente, tá? Mas a informação específica que você vai abrir é essa, tá? Então você vai, de novo, tá? Tendo sempre vinculado ali a administradora desse cliente, tá bom? Com todos os detalhes ali do grupo, com o valor antes da contemplação, né? Com o valor do crédito pós-contemplado, prazo restante de pagamento e aquela informação, por exemplo, de grupo em andamento, tá? Você pode, inclusive, colocar aqui a sua assinatura. Se você tiver 10 usuários vinculados a você, você vai ter 10 campos de assinatura, cada um com a sua assinatura específica, tá? Rodrigo, fica à vontade para perguntar. Mauro, vamos lá. Suponhamos que eu tenho um cliente que eu precise fazer uma pulverização para contemplar ele.
Legal. E aí eu tenho que juntar várias cotas. Dá para eu fazer isso aqui? Ou você me sugere, faz uma cota e depois só multiplica e mostra para o cliente? Não. Já vou entrar agora exatamente nesse campo aí, que é a pergunta acho que da maioria. Vamos lá. Beleza. Então. Não, mas é legal, tá? Fica à vontade para perguntar, não tem crise não. Não, é porque... Mas já chegou no momento de demonstrar mesmo, tá? Que é a nossa cereja do bolo. Aqui, ó, só para eu não perder o fio da meada, então você tem esse simulador que você consegue escolher cota a cota, tá? E como eu falei, como cada administradora tem sua regra, você pode trabalhar com qualquer uma delas, lembrando que a grande diferença também é que ela vai aparecer com o look and feel delas, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com a Porto, sabe que a Porto e a Embracon mesmo, outras, elas sempre lançam uma campanha, né? Essa campanha está registrada aqui dentro. Então, com as regras que eles têm, a gente consegue mostrar aqui conforme a campanha que vai ser lançada. Então, já fica tudo aqui separado no simulador, tá bom? Agora, vamos lá para essa parte que seria a mais interessante aí, de repente, o grande diferencial aí da Ululu, tá? Nós temos esse carinha aqui, ó, esse robozinho, que carinhosamente a gente chama ele de SIMO, tá? Que é um acrônimo, né, de simulador da melhor oportunidade, tá? Então nós criamos um assistente virtual, e aí vai muito também o nosso amigo, acho que é o Evandro, né, que perguntou, o Eduardo, perdão. O Eduardo perguntou para mim que, por exemplo, não tenho, né, a manha aí de escolher de repente uma cota a outra, e aqui pelo assistente virtual, você vê que é possível, né, você ter um direcionamento. Então, primeira coisa, quando você clica aqui, ele vai te direcionar com algumas perguntas, tá, específicas para você direcionar qual é a melhor proposta para o cliente. Então ele vai falar, o que você quer, né, imóvel, né, veículo, exatamente essas perguntas você pode fazer para o seu cliente online, pode abrir e fazer esse tipo de pesquisa diretamente com ele, ou realmente presencialmente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na questão de imóvel. Qual é o valor desse imóvel? Então, gente, eu estou colocando números aleatórios, mas eu acho que é bacana só para demonstrar para vocês. E fica o convite para vocês fazerem o teste, e aí vocês podem simular à vontade aqui, exatamente com os valores, né, que vocês quiserem, tá? Então, depois que eu coloquei o valor do imóvel, ele vai perguntar exatamente isso, que eu acho que é o grande X da questão. Esse cliente, ele deseja adquirir esse imóvel a curto ou médio prazo, sim ou não? Qual que é a mágica aqui, tá? Se ele coloca curto ou médio prazo, eu já vou fazer um estudo, né, aí em cima do que o nosso amigo David perguntou. É um estudo que é feito pela inteligência artificial para sugerir grupos, créditos, parcelas, tá? Exatamente para o cliente. O que a gente entende como curto, médio prazo, tá, gente? Claro que aí vai depender muito de próprio segmento e valor de crédito, mas, em média, quem utiliza essa ferramenta, de novo, tá? Nós estamos falando aí de 400 milhões vendidos mês utilizando esse sistema. Então, quem utiliza, até o quarto mês consegue 85% de chance, 86% de chance de contemplação. O que isso quer dizer? Eu posso prometer para o meu cliente contemplação? Não, não é isso. Não faz parte do produto consórcio, uma promessa, mas eu acho que você pode sim dar um direcionamento muito bacana, muito próximo ali do que, obviamente, foi feito para trás. O que eu quero dizer? A gente não sabe o que o pessoal vai ofertar daqui para frente, mas a gente consegue ter uma base em cima de um histórico de pelo menos 12 meses, em cima de algoritmos criados, em cima de um estudo, tá bom? Então isso significa o sim, aí ele deseja adquirir a curto médio prazo, ou não. Normalmente ele vai se basear mais em maior prazo ou parcela, se eu coloco não, tá? Inclusive em grupos mais novos, ou grupos realmente em formação, tá? Eu vou deixar no sim para trazer a mágica aqui pra gente. Aí ele pergunta o seguinte, qual é o valor que o cliente possui para a entrada, né? Ou seja, oferta de lance. Então, se ele quer contemplar a curto prazo, ele precisa aportar um valor, né? Qual que é esse valor, né, de oferta? Então, também vou colocar números aleatórios, por exemplo, 140 mil, tá? Mauro, mas o cliente tem 20 mil, eu posso colocar? Pode. O que pode acontecer? Ou ele volta a informação, não temos nada parecido com isso, né, recalcula, né, em cima de um outro valor, e aí você vai tentando aproximar, né, ou ele vai te sugerir, olha, a realidade é essa, não adianta você colocar 20 mil se está contemplando com 200, por exemplo, tá bom?
Mas aqui, acho que 140 mil está dentro de uma informação que eu acho que ele vai buscar. O valor acima possui composição de FGTS, sim ou não? Como a gente está falando de imóvel, se eu coloco sim, primeiro, ele me abre a regra da BAC, né, a regra da Caixa Econômica Federal, tá? Que eu posso simplesmente clicar aqui na Caixa, ele me abre 160 páginas ali, com todos os detalhes, tá, de utilização do FGTS, ou eu posso clicar diretamente no manual da BAC, que é muito mais resumido. Então, que facilita tanto para o vendedor, né, ter esse direcionamento, quanto para o próprio cliente. Aí você pode até encaminhar para ele toda essa regra aí do FGTS, tá bom? Mas vamos lá. Então, por exemplo, aqui eu vou só colocar não para a gente dar sequência. E ele pergunta aqui, qual é o valor máximo de parcela que o cliente pode pagar? Então, como eu falei, tá, gente? Vou colocar números aleatórios, R$ 4.500 e vou buscar. Então, com essas informações que eu coloquei, ele direciona. Hoje nós temos 2.800 grupos ativos, tá? Somando todas as administradoras, e ele faz uma pesquisa online, tá? Então, se você pesquisar daqui a pouco de novo, é capaz de mostrar outros grupos, tá? E traz aqui a informação. O que é legal? Ele trouxe só o Itaú pra gente, ele trouxe o Itaú como a melhor proposta em cima de um contexto que eu já vou explicar para vocês. Mas ele trouxe Itaú, ele trouxe Banco do Brasil, ele trouxe Santander, ele trouxe Porto. Então ele vai listando para você as oportunidades aqui, tá? Mas vamos fazer uma leitura aqui do que a gente pediu, tá? E aí eu quero ver, se, por exemplo, o próprio Eduardo, que não conhece tanto do produto consórcio aqui, se ele consegue entender, de repente, para repassar para o cliente. Então lembra que a gente pediu aqui, por exemplo, R$350 mil, tá? O que ele falou? Olha, eu consigo identificar essa melhor oportunidade muito próximo do que você me trouxe, do que você me pediu. Então eu sugiro aqui, ó, R$345.500, tá? Para isso, o que você precisa, tá? Você precisa contratar um crédito bruto de 561 mil. Eu vou explicar isso daí, tá? Então assim, ó, vai ficar da seguinte maneira. Então, 174 meses, tá? Do total de pagamento. Inicialmente, paga R$ 4.463, tá? E nós temos um lance sugerido. O que é o lance sugerido? E aí, explicando também até para o Eduardo, mas quem já trabalha com consórcio, isso é fácil de entender. 215 mil vai ser embutido. O que é isso? Eu faço um crédito maior, tiro o próprio crédito do total aqui que eu selecionei, tá bom? Por quê? Porque eu consigo diminuir o que o cliente tem a pagar. Então, o que sai do bolso do cliente? Sai 149 mil, tá? Ou seja, o total de composição de lance fica por volta aqui de 50%, tá? Onde a parcela pós-contemplado gira por volta aqui de R$2.000. Por que eu falo por volta de, tá, gente? Porque aqui são números, como eu falei, indicados para buscar uma contemplação a curto prazo. Mas é óbvio que se você contemplar com um valor um pouco a mais, um pouco a menos, os números vão dar diferente, principalmente aqui eu posso contemplar, tá bom? Antes até de eu atender os dois, a Cirlei ou o Rodrigo aqui, tá, que levantou a mão, eu só quero demonstrar uma coisa, que talvez tá dentro aqui da pergunta do que vocês vão me fazer. Temos aqui a composição de grupos e cotas, tá, gente? Então, vocês não precisam selecionar quais são os grupos, tá? Aqui, automaticamente, o que ele faz, tá? Ele já faz uma separação de quais são os grupos, quais são os créditos e qual é a quantidade, né, determinada por grupo. Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando de 5 grupos diferentes com 6 cartas de crédito diferentes. Então, ele faz essa compilação e traz aqui para você já mastigado. Então, aquele trabalho que a gente faz de seleção de carta, qual é a carta mais indicada, ele já faz aqui em automático com essas administradoras todas que nós temos aqui, tá? Para você compartilhar, inclusive, o risco com o seu cliente, nós conseguimos abrir o histórico aqui do lado. Então, assim, olha, esse grupo aqui foi sugerido, mas você acha que faz sentido? Você prefere substituir esse grupo por algum outro, tá? Então, é bacana que dentro disso você consegue, inclusive, entender por que foi feita aquela seleção pela inteligência artificial para você indicar para o cliente, tá? Vamos supor, tá, gente, que o cliente deu ok. Como que funciona? Tem esse botão aqui, ó, enviar para cadastro. Ou seja,
Você não precisa sair daqui, entrar em grupos e cotas, selecionar grupo a grupo. Você só clica simplesmente em enviar para cadastro, coloca os dados do seu cliente, CPF ou CNPJ. Se ele já preencheu, né, a ficha cadastral de cada administradora, automaticamente ele já puxa a ficha, já envia para cadastro 6 cotas de uma única vez, tá? Esse é o cadastramento em lote que a gente chama, tá? Ou você pode selecionar cota a cota, identificando aqui as oportunidades, tá? Estou aberto aí para perguntas. Rodrigo, Sirlei, fica à vontade. Só uma dúvida, Mauro. Eu trabalho com uma das administradoras que você tem aí, mas o cálculo de lance na administradora que eu trabalho é um pouco diferente. E aqui, qual delas que é? Magalu. É 25% para embutido. Isso, né? e você joga mais 20% em cima do valor do crédito, você já tem um lance de 45%. Aqui, pelo que eu entendi, você calcula esse lance, por exemplo, de 50%, mas esse cálculo já está junto em cima com as taxas, não é isso? Cada administradora tem sua regra, né? Como a gente está falando. Então, assim, tem administradora que o lance é sobre o crédito, tem administradora que o lance é sobre o saldo devedor. Então, conforme a regra de cada administradora, a gente já imputou aqui dentro, né? Então, acho que isso que facilita bastante. Conforme você comentou, Rodrigo, a Magalu é diferente. Sim, ela é diferente, a gente já sabe as regras, né? Conforme até o estudo nosso e até o atendimento lá do pessoal. Então, essas regras a gente já imputa aqui dentro. Então, quando a gente faz uma seleção por lance, é já trabalhando o que pode ser ou não trabalhado de cada administradora, tá? Então, dentro desse estudo, em cima do custo efetivo total, é feita essa seleção. Eu só perguntei porque tem cliente que fala, mas qual que é o lance aqui? Aí eu falo 50%, ele olha e fala, mas 50% eu não tenho que dar 149, entendeu? Sim, então exatamente. É aí que está a jogada. Exato. Aqui no caso, né, do Itaú, por exemplo, claro que tem sempre a gente para dar um apoio, tá, Rodrigo? Acho que esse é o grande segredo do negócio, que você acaba tendo, além aqui dessa velocidade, e é uma das coisas que eu vou falar mais para frente, mas só antecipando, você tem um link aqui em cima que está escrito ajuda, tá? Nesse link ajuda, você tem o nosso WhatsApp e o nosso telefone, tá? Que é obviamente horário comercial. Você consegue estar tirando essas dúvidas com a nossa equipe de atendimento, tá? E tem também os manuais e treinamentos que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que você consegue se auto-atender com cada administradora, que as regras de cada uma a gente coloca aqui dentro. Então, desde a parte de embutido, que pode ser trabalhado, que não pode, até o prazo, tá, de utilização dos veículos. Igual, por exemplo, o caso da Magalu, ele pode ir pesados até 20 anos, né? Mas já o Itaú, não, ele permite até 8 anos. Então, coisas do tipo que você vai fazendo a seleção aqui, tá? Onde o treinamento já tem essas informações por administradora. Mas, de novo, em vez de eu pesquisar lá, eu posso clicar aqui na dúvida e olhar? Claro. Então, já manda aqui pra gente, a gente vai tentando auxiliar vocês aí no dia a dia. Tá bom? Show, valeu. Valeu. Pode falar, Eduardo. O Mauro, talvez... Opa, acho que tá dando um retorno aqui. Eu acho que a Sirlei estava aberta lá, mas pode falar. Talvez é uma pergunta muito básica, mas é porque é o seguinte, por exemplo, eu vi ali que você fez uma composição de grupos que a inteligência artificial já puxa isso aí, mas pode acontecer de em algum dos grupos não ser contemplado? Pode. Isso é bacana. Depois, acho que assim, vale a pena, de repente, depois um bate-papo, né, fora daqui, beleza. Porque, de fato, é uma dúvida básica quando o pessoal conhece, mas respondendo rapidamente, e aí eu me predisponho ao que você precisar, tá, de informação, Eduardo, mas assim, é o normal, tá, acontecer isso. Você faz uma seleção lá de 5, 6 cartas, no mês contempla 2, no outro mês contempla 4, isso é normal, tá? E aí, só depois dessas todas contempladas, você consegue unificar e comprar um único bem. Entendi. Beleza. Tá bom? Então você precisa de fato contemplar todas. E aí pode ser uma das perguntas e até dos demais. Tá, Mauro, mas você tá me pedindo para separar em tudo isso e eu quero uma cota única. Eu posso? Pode. Como que você faz? Depois da primeira busca, tá? Que você faz, que nós chamamos de relevância. O que é isso, tá, gente? Traduzindo aqui para vocês. A relevância que a gente chama é o maior prazo com a menor taxa, com o menor lance.
Então, isso é o chamado de relevância. É o menor custo efetivo total da operação, tá? Mas eu consigo priorizar conforme necessidade do cliente. Então, se ele quer priorizar a parcela, eu coloco aqui. Se ele quer priorizar o valor da parcela, eu também coloco aqui, tá? Da mesma forma que eu posso colocar, ó, o cliente não quer usar embutido, ou seja, ele quer menosprezar, ele fazer um crédito maior na hora de fazer uma seleção, tá? E eu não quero juntar carta, ele quer cota única. Então, também esse tipo de seleção você consegue fazer. Então, eu vou até demonstrar aqui para vocês, tá? Com esse tipo de seleção, como ficaria, para ver se fica mais interessante, tá? Acredito que não, mas vamos ver quanto que ele pede. Então, por exemplo, ó, ele trouxe aqui para mim da Yamaha. Ó, olha isso, né? Então, da Yamaha, 340 mil no prazo de 171 meses, ele está pedindo 244 mil a pagar. Pô, é 100 mil a mais do que foi pedido, basicamente, na outra operação, tá? Pode ser que para o cliente faça sentido, ok? Então você consegue ir brincando aqui, de certa forma, com os dados, né? E conforme o cliente, você vai fazendo as buscas aqui das oportunidades, tá? Selecionando o que é mais interessante para ele. Aqui eu puxei imóvel, mas se a gente puxar, né, moto, pesado, veículo de uma maneira geral, a gente também vai trabalhando o outro segmento, tá bom? Então é só para trazer essa informação para vocês, lembrando que aqui não traz só uma única administradora, né? À medida que a gente vai descendo, ele vai demonstrando aqui o que ele entende como diferencial, tá? Ô Mauro, eu entendi que esse Simo aí é basicamente a expertise que os colegas estão aqui online adquiriram em anos aí, em saber fazer, escolher as melhores ali, né? Ele já resume, já traz aqui, por isso a facilidade, né? É isso. Então, assim, a gente criou exatamente o facilitador, tá? Ô, Sirlei, fica à vontade, pode perguntar. Ô, Mauro, eu vou voltar lá na pergunta. Por exemplo, eu que sou CLT e a minha administradora não está dentro da plataforma, como que eu vou trabalhar? Então, vamos lá, Sirlei. Tudo vai depender de qual é a sua necessidade, tá? Deixa eu só bloquear aqui o seu microfone, mas qualquer coisa você fala, porque senão dá um delay. O que é possível você fazer, tá? Eu não estou te incentivando, só para deixar claro, mas é possível. Se você vender por nós, eu, o Lulu, consigo pagar para você por qualquer outra administradora aqui dentro, tá? Só deixando claro, não quero que você deixe de produzir dentro do CLT, que é o que você tem combinado, mas de repente, você fez uma pesquisa para atender um cliente que você não consegue atender dentro da sua própria administradora, pode vender por nós. A única coisa que é exigido, tá? Até por uma questão contábil nossa, é a questão da emissão da nota fiscal. Ah, Mauro, mas sou CLT, eu não tenho CNPJ. Nós permitimos que você utilize, né, um parceiro, tá? Um terceiro para emissão dessa nota. Aí tem algumas regras para isso, tá? O que eu digo para você? Então, até para a gente não entrar em detalhes aqui. Nesse link ajuda, tá? Então nós temos aqui o telefone, eu já vou inclusive deixar o telefone aqui para todos, tá, gente? Então, esse telefone é tanto um telefone para ligação quanto o nosso WhatsApp. Então, tudo que surgir de dúvidas, tá? Específicas, o Eduardo, preciso entender um pouco mais da administradora. A Sirlei, preciso saber se eu consigo fazer o pagamento ou não. Eu preciso saber se vai entrar determinada administradora. Dúvidas complementares, tá? Do que de repente a gente não conseguiu falar aqui até por um tempo. Fiquem à vontade para vocês perguntarem diretamente na nossa central. Tá bom? Ok? Eu não vi o número, qual que é? Eu mandei aqui Eu mandei aqui nesse chat, tá? Mas se quiser anotar. Qual que é? É o 11. 3796 4118. Tá? E qualquer pessoa que te atender vai conseguir tirar essa dúvida sua. Tá bom, okay? Isso eu vejo lá. Maravilha. Falou. Então, só para a gente dar sequência, gente, o que a gente consegue, além disso, fazer aqui pelo Simo, tá? Do lado direito aqui, vocês verificam que tem total de administradoras, né, que a gente trabalha. O que é possível fazer, tá? Claro que isso depende um pouco do plano que vocês podem contratar. E aí eu entro um pouquinho mais em detalhes no final de custos, tá? Do que a gente cobra para determinado assunto, para determinadas personalizações. Mas se você, por exemplo, a partir do plano completo, que é um plano intermediário nosso, você consegue selecionar algumas opções. Então,
olha, para mim interessa o Itaú e Porto e não interessa as demais. Então, eu consigo fazer essa seleção com algumas administradoras só que eu quero trabalhar e oferecer para o cliente. Então, ele vai buscar dentro dessas administradoras que eu estiver forçando com esse perfil aqui de seleção. Tá bom? Então, até isso é possível personalizar. Tá ok? Vamos lá. Eu sei que o tempo aqui é curto, mas tem só mais 2 assuntos que eu quero passar para vocês. Então, o primeiro deles, vocês estão vendo aqui leads, né? Nosso amigo Eduardo adora e trabalha com isso. Mas assim, o que é bacana daqui, tá? Então, a primeira coisa, nós disponibilizamos uma criação de uma landing page, tá? Então, aquelas pessoas que realmente querem trabalhar, né? De repente, trabalhando em ads e tudo mais, claro, quem quiser pode contatar o Eduardo aí, fica à vontade. Aqui também é um network, tá? Mas brincadeiras à parte também, gente, assim, ó. Vocês conseguem criar e personalizar sua própria landing page, tá? A nossa landing page é muito mais parecida com aquele Linktree, tá? Com o Linktree. Aí tem até gente que chama do Linktree dos consórcios, tá? O que é interessante aqui, tá? Você consegue estar colocando, então, por exemplo, uma foto, fazendo toda a personalização, com cores, com logo, se o logo é quadrado, se é redondo, se é retangular, qual que é o nível de personalização, tá? Que a gente faz. Eu acho que a grande diferença aqui, até passando para o Eduardo, nós temos aqui como acompanhar toda a parte de rastreamento, tá, Eduardo? Então, se vocês quiserem também construir por aqui, lembrando que se vocês têm 10 usuários, cada usuário tem sua landing page, tá? Vocês podem sim fazer uma landing page para a marca, para a representação, também é permitido. Acho que tem muita gente que prefere fazer isso. Eduardo, fica à vontade. Aqui é um pouquinho da área que eu já domino mais, né? Sim. Mas a pergunta é só o seguinte, eu realmente contratei, já deu alguma fuçadinha. Legal. Eu só não encontrei aqui, nessa parte, por exemplo, de landing page, a possibilidade, por exemplo, eu colocar um formulário numa landing page minha separada, por exemplo, e já cair aqui em leads, por exemplo. Vocês têm essa possibilidade, tipo essa integração que eles falam? Existe um tipo de integração, é claro que existe aquela que a gente chama de menos custosa, e aí você vai ter um botão a mais, né? E aí você pode fazer com o plano já que a gente tem, sem problemas. E nós temos a possibilidade de conectar APIs, tá? Aí sim, as APIs são mais custosas, para ser sincero, mas se de repente você fala, não, eu quero, a gente passa um pouquinho do orçamento aí, do que a gente cobra. Beleza. E a gente teria que integrar a parte de TI aí já diretamente. Fica legal, que já fica tudo numa plataforma só, né? Não tem que fazer. Sem problema nenhum. É o que a gente fala. A gente tem as possibilidades, a grande maioria não nos pergunta, realmente por uma questão de custo, tá? Pra ser sincero. Mas quem tiver a intenção, sem problema nenhum, eu já direciono um pouquinho mais da parte de TI aí depois a gente fala de orçamento. Maravilha. Valeu. Tá bom? Bom, então respondendo a pergunta, tem interesse? Legal. Ô, Jeffer, o que eu vou te pedir é isso, pode mandar, de repente, aqui um contato, tá? Pra gente aqui direto no WhatsApp. E viu, Paulo? De repente, depois chama o Jeffer e a gente tira um pouquinho mais de dúvidas referente a isso. De repente, é ele e o Eduardo que vão querer. Aí, o Rodrigo também quer. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá, gente. Vou voltar aqui para a parte de leads, tá? Só para demonstrar para vocês, dentro de uma landing page que nós criamos para o Bradesco, tá? Por exemplo, só para demonstrar para vocês. Então, aqui do Bradesco, né? Além de você ter um simulador, tá? Que você consegue captar esses leads diretamente do cliente, você consegue ainda disponibilizar aqui uma ficha cadastral ou qualquer outros links, tá? Mauro, eu quero ter 5 links aqui com os perfis específicos. É permitido, sem problema nenhum, tá? Mas aqui só demonstrando, então ele já direciona por um campo específico que você determinou ali, tá? E além dos WhatsApp, redes sociais, o site, tudo mais. Agora, o nosso grande diferencial é o próprio simulador, tá? Então, assim, no simulador aqui, então o cliente ele vai optar, por exemplo, eu quero 500 mil reais num prazo aqui de 120 meses, calcular. Obviamente, antes do cálculo, ele vai pedir os dados, né? A gente coloca aqui os dados, e ele tem a opção de colocar a preferência de contato, qual é a maneira que ele quer receber esse retorno. Então, através, por exemplo, de um WhatsApp, tá? E demonstrar o resultado. Fez o cálculo, ele já demonstra aqui o resultado,
e o cliente tem a possibilidade de simular quantas vezes ele quiser novamente, tá bom? Vamos supor que aqui o cliente colocou, gostei, quero dar continuidade aqui ao atendimento, né? Ele pode, inclusive, escolher qual é o melhor horário do atendimento. Então, por exemplo, eu quero retorno à noite. Fez essa seleção, como eu comentei com vocês, o retorno, tá, desses leads, além do e-mail que chega para vocês, ainda fica vinculado à plataforma para sim, você poder dar sequência aqui no atendimento do cliente, tá? Então aqui, por exemplo, só demonstrando um pouquinho para vocês, o Mauro aqui que fez a simulação, tá? Acabou de fazer a simulação. Então tem aqui, né, o contato que ele pediu via WhatsApp no melhor horário à noite. E se eu abro aqui a simulação, ele demonstra aqui todos os dados que eu fiz a simulação, tá? Lembrando que aqui ele já demonstra que o lead é quente, ou seja, ele clicou em gostou e quer a continuidade, e por aqui mesmo você consegue dar sequência aqui no atendimento. Tá bom? Beleza? Só um outro assunto que eu queria comentar com vocês, né? De repente vocês que comentaram principalmente aí das APIs, tá? Nós temos uma função muito bacana, que a gente chama de white label, que nada mais é do que a personalização da página. Então a gente tem zero ego, tá, gente? De vocês utilizarem o nosso sistema com toda a parte de layout, de cores, até mesmo do DNS, tá? Então se vocês quiserem colocar o DNS de vocês, é permitido, claro, de novo, né? Tem um custo extra porque não é todo mundo que pede, a gente tem que envolver a área de nuvem, né? Então, para quem conhece um pouquinho mais disso, sabe quão trabalhoso e custoso é, mas assim, é permitido? É permitido. Mauro, eu quero só alteração de cores. Puta, é tranquilo, já está disponível aqui, você consegue fazer as alterações. Ah, Mauro, eu já quero envolver a API, quero envolver a parte de DNS, quero envolver mais outras áreas, aí sim é um pouco mais custoso, tá? Quanto custa isso então, Mauro? O que você está me falando? Né? É muito caro? Não, não é caro, gente. Mas só para demonstrar um pouquinho, então assim, ó. Eu quero desmembrar um pouco para vocês a questão de preço, tá? Então vamos lá. Nós temos 3 tipos de plano, acho que só para deixar claro aqui para vocês. Primeiro é o plano individual, como o próprio nome diz, é para uma única pessoa, e você automaticamente é obrigado, se efetuar uma venda por aqui, efetuar com os códigos da Ololu, tá? Nós temos o plano completo, que você pode trabalhar de forma híbrida. O que é isso? Você consegue estar trabalhando com as suas administradoras, suas representações, obviamente se tiver aqui dentro, tá? Dessas ADMs disponíveis, e a gente vem trabalhando o crescimento do número de ADMs aí ao longo do tempo, tá? E você consegue incluir até 10 usuários pelo esse plano completo, tá? Plano completo, como eu falei, sendo esse intermediário, você tem a opção de selecionar quais ADMs você quer trabalhar, ele já é mais personalizado, tá? Nós temos o plano ilimitado. O que é isso? Então, o ilimitado nós temos várias possibilidades, dentre elas a alteração do layout da página, tá? Então você consegue fazer toda essa parte do white label, você consegue estar criando filiais embaixo de você, além dos vendedores. Então vamos supor que alguns de vocês têm uma grande equipe, ou quer chegar até lá, espero que todos cheguem, mas assim, vamos supor que vocês querem estar criando filiais, é possível. Então você tem, tanto você como matriz, tem como desenhar as filiais e tem como desenhar os usuários embaixo de cada filial. Tem quantidade de usuários máximo, Mauro? Não. Só para vocês terem ideia, hoje nós temos aí um dos grandes, acho que o maior corretor aí de consórcio do país, que é a Porto Vale, ela é cliente nosso, tem mais de 420 usuários embaixo, tá? Inclusive eles usam esse plano ilimitado. Mas eu só quero o white label, Mauro. Posso? Pode. R$ 149,00, você já tem acesso a isso, tá bom? Pessoal, tudo que vocês tiverem dúvida, Eduardo, fica à vontade. Só rapidinho, viu, Mauro?